Boa tarde, pessoal. Como vão todos? Espero que reclusos em suas casas, cuidando dessa propagação do Covid-19, para que esse estado de calamidade que o nosso país se encontra termine o mais breve possível. Pois bem, eu vim aqui gravar esse vídeo, o primeiro vídeo que me proponho a colocar aqui a respeito da MP 927. Quais são as minhas opiniões com relação à MP 927 agora, do dia 22 de março de 2020, né? Já está vigente. Essa MP, ela tem vigência enquanto perdurar aliás, os efeitos da MP, ela tem vigência enquanto perdurar o estado de calamidade, né? Ou seja, até o dia 31 de dezembro de 2020, conforme o decreto número 6, publicado pelo governo federal. Pois bem, a MP, como todos nós sabemos, ela tem uma vigência prévia, porém ela pode ser renovada por um determinado período e ela pode ser convalidada em lei. Ok? Perfeito. Vencido essas considerações iniciais, de antemão já quero agradecer a todos os profissionais de saúde, né, aos quais não são aplicados diretamente esses efeitos da MP, né, são aplicados outros efeitos, né, em que pese a MP ali citar algumas situações com relação aos profissionais de saúde, eu vou deixar eles de fora desse momento, então aqui eu só quero deixar meus agradecimentos com relação a eles, né, que infelizmente não podem estar reclusos em suas casas, se protegendo, né, estão na linha de frente, cuidando das pessoas que já estão infectadas, né. Pois bem, a MP ela veio com um único intuito de proteger os contratos de trabalho, né, proteger os contratos de trabalho e proteger também os empregadores, né. E de antemão ele declara estado de força maior, né, nos termos do artigo 501 da CLT, né. Então qualquer ato que tenha nesse período de vigência da MP, no meu entender, podem ser caracterizados como estado de força maior, certo? Eu até estou com a MP impressa aqui para eventualmente dar uma lida nela, né, com relação a alguns pontos ali. Eu fiz um relatóriozinho aqui no computador de como nós vamos puxar essas considerações com relação ao MP, né, e eu estou com a MP impressa aqui para eventuais lidas se forem necessários. Pois bem, essa MP ela veio regulamentar o teletrabalho, né? Veio regulamentar a antecipação das férias individuais e férias coletivas, veio também regulamentar o aproveitamento e antecipação de feriados religiosos e não religiosos, tá? Mas eu vou conversar melhor com vocês a respeito disso um pouquinho mais para frente. Veio regulamentar também a questão do banco de horas nesse período de calamidade. Veio também falar sobre a suspensão das exigências com relação à segurança e saúde no trabalho. Está sendo falado muito aí da questão da suspensão do trabalhador por 4 meses, né? A suspensão do pagamento de salário por 4 meses, isso não é uma verdade. Já vou falar um pouquinho mais para frente. E também veio falar sobre a questão do pagamento diferenciado do FGTS nesse período, ok? Existem outras situações ali que eu vou deixar de fora por enquanto, mas eu vou dar preferência para esses pontos aqui que são os mais debatidos em dias atuais. Pois bem, né, o teletrabalho é o famoso home office, né? Ele é uma ideia que já vem da Lei 13.467 de 2017 e ele só veio regulamentar a situação agora na época do Covid-19, ok? Agora com essa MP 927, o empregador ele não precisa mais cumprir as regulamentações dadas pela CLT, né, tendo em vista a emergência dos atos a serem praticados, né? Então o empregador ele pode já colocar o funcionário em teletrabalho, fazer um terminho ali por escrito, né, avisar, comunicar essa situação do trabalho ou do teletrabalho, né? Pois bem, existem algumas situações aí com relação ao teletrabalho. Por quê? Trabalho em casa vai aumentar o gasto com energia elétrica, vai ter gastos para implementação
de subsídios para que aquela pessoa possa trabalhar. Às vezes a pessoa não tem internet em casa, usa só a internet do telefone, às vezes vai precisar colocar a internet em casa. Então, todas essas situações, todos esses subsídios para a pessoa poder trabalhar em casa deverão ser arcados pelo empregador. Afinal, é dele o ônus do negócio, né? Ah, mas a gente está em época de calamidade pública. Não, isso não afeta a obrigatoriedade do contrato, né? Se existe a questão do teletrabalho, o empregador é que vai ter que arcar com esses ônus do teletrabalho. Perfeito? A questão da alimentação, é muito importante essa questão da alimentação também na época do teletrabalho, né? Na questão da aplicabilidade do teletrabalho. A questão do vale transporte, não, porque a pessoa não vai estar se deslocando ali para o trabalho. Porém, a questão da alimentação, ao meu ver, deve permanecer, porque a pessoa vai ter os gastos com alimentação normal como se ela estivesse trabalhando na empresa, né? Então, vai continuar sendo pago o vale mercado, o vale alimentação ali da mesma forma, tá? Isso não vai ser suspenso, ok? Por exemplo, se a empresa trabalha por aplicativos, né? Vai ter um período de trabalho previamente acordado, porém se a pessoa ali não estiver trabalhando ali fora ou acessou o aplicativo ali fora do horário habitual de trabalho dela, não vai ser caracterizado tempo à disposição, né? E assim, por exemplo, eu não tenho como colocar meu funcionário em teletrabalho, né? Porém, eu preciso que ele fique à disposição da empresa. Esse período vai ser remunerado da mesma forma como o CLT prevê, certo? 2/3 da hora normal ali de trabalho, né? Pega o valor do salário, divide por 220, certo? Esse valor divide por 3 e multiplica por 2. Ali você encontra o valor que vai ser pago por hora para o teu funcionário, certo? O teletrabalho eu acredito que seja, dentre essas, uma das melhores hipóteses ali de proteção ao trabalhador que necessita trabalhar, né? Sabemos que existem situações ali tipos de empresas que não necessitam o trabalho, que não é impossível o trabalho da pessoa que não seja presencial, né? Por exemplo, uma transportadora, né, precisa fazer carga e descarga, né? Porém existem situações dentro da transportadora que você pode colocar no teletrabalho, né, como emissão de manifestos e afins, né? Pois bem, a questão da antecipação das férias, isso aqui é muito importante, certo? Pois bem, quando a gente vai tratar de férias, a gente tem que pensar na seguinte situação: período aquisitivo e período concessivo de férias. Período aquisitivo é aquele período que o trabalhador ou a trabalhadora trabalham para ter direito a férias, perfeito? Tranquilo. Período concessivo é o período que o empregador vai conceder as férias. Período aquisitivo, período concessivo. Ok. O que acontece é o seguinte: agora com essa medida com essa adoção de estado de calamidade, e por força dessa MP 927, ela prevê a antecipação de períodos aquisitivos, ainda que o funcionário ou funcionária não tenham direito a esse período aquisitivo de férias, e antecipação de outros períodos de férias também. Porque a MP ela é omissa nesse sentido. Então ela dá a entender que eu não preciso só antecipar desse período de um ano, desse período aquisitivo que a pessoa tem. Eu posso antecipar outros períodos aquisitivos, certo? Então, pois bem, vamos supor que eu, Arno, fui contratado no dia 2 de janeiro de 2020 e meu período aquisitivo venceria no dia 1º de janeiro de 2021. Por óbvio, eu não tenho ainda o complemento de um período aquisitivo. Num termo ali, de como um acordo com uma empregadora, eu posso antecipar esse vencimento dessas férias, antecipar o vencimento do período aquisitivo dessas férias e eu gozar desses 30 dias em casa. Posso antecipar o período de aquisitivo de férias do período 2021-2022 e gozar logo em seguida, ok? E assim sucessivamente, ali 2, 3, 4 meses. É uma medida que é interessante a ser adotada? Pode ser uma medida interessante, mas o empregado vai ter que ter ciência de que ele não vai gozar férias ali por um bom período de tempo, infelizmente, né? E assim, tá, Garno, como é que eu vou fazer o pagamento dessas férias para o meu funcionário? Pois bem, fiz o período aquisitivo agora, 2020, 2021, 2019, 2020. Agora, do dia 23 de março, vou ter que fazer o pagamento até o quinto dia útil de abril, certo? E 1/3 vou ter que pagar no final do ano junto com o 13º salário. Perfeito? Então você não vai pagar as férias mais 1/3 agora. Você poderá pagar as férias agora, até o quinto dia útil de mês de abril,
e 1/3 sobre essas férias junto com o 13º salário, ok? Ah, Arno, eu vou antecipar 2020 e 2021 também, ok? Você vai pagar quando vencer essas férias de abril, agora que você me concedeu no mês de março e abril, quando vencer essas férias, você vai me conceder as outras, por óbvio. Aí você me concedendo essas outras, o pagamento é idêntico, porém o 13º é no final desse ano. Então não fica para o final do ano que vem, fica no final desse ano, ok? E assim sucessivamente. Perfeito? As férias coletivas, elas vão também no mesmo sentido, certo? Só que eu não vou precisar mais comunicar ao Ministério da Economia e tampouco os sindicatos, ok? Ah, mais um detalhe com relação às férias. Elas não podem ter um período inferior a 5 dias, tá? Antes as férias poderiam ser fracionadas em até 3, agora não preciso fazer esses fracionamentos. Eu posso colocar 5 dias de férias, depois dar mais 5 dias, e assim sucessivamente, ok? Aproveitamento e antecipação de feriados, né? A CLT já prevê essa hipótese. Por exemplo, o feriado vai cair numa quarta-feira. Posso adiar ele para sexta? Posso antecipar ele para segunda e trabalhar a semana inteira? Posso. Muitas empresas não utilizam dessa forma de trabalho porque outras empresas não utilizam e acabam afetando a sua dinâmica econômica ali. Então muitas empresas acabam não utilizando isso. De toda a sorte, essa é uma possibilidade que está acontecendo agora com a MP. A MP ela veio para facilitar essa antecipação de feriados, ou seja, eu posso pegar todos os feriados de 2020, perdão, estou com 2018 e 2019 aqui por causa das férias. Posso pegar todos os feriados restantes aqui de 2020, posso pegar os feriados de 2021 também, porque não? A MP ela é omissa nesse sentido. Feriados não religiosos, tá? Se os feriados forem religiosos, vou depender da concordância do meu colaborador, da minha colaboradora nesse sentido, certo? Pega-se esses feriados, antecipa-se todos eles numa vez só. Eu vou fazer o pagamento desse período de feriados normalmente, tranquilamente, sem problema nenhum, porém, quando chegar a época do feriado, a pessoa vai trabalhar em vez de usufruir. Ah, não vou pagar com hora 100%? Não, vai pagar hora normal, porque você está antecipando esses feriados. Perfeito? Pois bem, acredito que também não vai haver maiores problemas com relação a isso. Banco de horas. O banco de horas já é previsto até 6 meses por acordo individual, né? Então, agora essa MP tenta trazer o período de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio ali, por acordo individual, né? Isso tudo para beneficiar aí e não ter a necessidade de trazer mais pessoas à questão trabalhista, né? Envolvendo ali a questão do sindicato e afins, né? Então o que acontece? Eu posso ter um banco de horas positivo, quanto que eu posso ter um banco de horas negativo, né? Muitas empresas querem adotar o banco de horas agora. Ótimo, vou fazer o número de dias úteis no mês, multiplicar pelo número de horas a serem trabalhadas, ou seja, 220, por óbvio, né? 220 horas a serem trabalhadas no mês, e multiplico ele por esse período de meses que não vão ocorrer o trabalho dentro da empresa. Ah, não vou pagar salário para o meu colaborador? Vai pagar salário sim. Então, vamos supor aí, abril não tem trabalho, paga o salário em maio. Maio não tem trabalho, paga salário em junho. Junho não tem trabalho, paga salário em julho. Ok? Porém, quando voltar o estado normal, quando o Ministério da Saúde falar, já podem voltar à rotina normal, já podem trabalhar normalmente, podem voltar à sua dinâmica de vida tranquilamente, o que o empregador vai fazer? Você ficou em casa nesses períodos, agora você vai trabalhar para me compensar, né? Então, você vai poder trabalhar até 2 horas extras a mais por dia, desde que a sua jornada de trabalho diária não supere 10 horas. O porquê que a lei fala isso? Já ouviram falar no acordo de compensação de jornada, onde você trabalha mais durante a semana para não trabalhar o sábado, ou trabalha mais durante a semana para não trabalhar o domingo, quando você tem escala aí de sábado, domingo trabalhado em algumas empresas, principalmente indústrias? Então, essa a ideia. Para que você trabalhe 9 horas, ou seja, por dia normalmente, e trabalhe só mais 1 hora extra para compensar esse período que foi concedido esse descanso para você, né? Para que foi concedido esse banco de horas. Perfeito? Então, também não tem muito segredo com relação a isso, ok?
A suspensão das exigências administrativas em relação à segurança e saúde do trabalho, a gente para e pensa, poxa vida, o que vai acontecer com relação a isso? Né? A única coisa que acontece é que ficou suspensa a exigência de exames admissionais, exames ocupacionais, exames clínicos e exames complementares, exceto os exames demissionais. E os exames demissionais só não vão ser admitidos se o exame admissional ou o exame periódico foi feito nos últimos 180 dias. Certo? Esses outros demais exames só vão ser feitos depois de 60 dias, ou melhor, até 60 dias após a declaração do encerramento do estado de calamidade. Então, enquanto a isso, fica nesse sentido, tá? O direcionamento do trabalhador para a qualificação seria uma forma de suspensão do contrato? Ao meu ver, não seria uma forma de suspensão de contrato, tendo em vista ali a situação do que a MP fala. Perdão, seria uma forma de suspensão de contrato? Pela MP, sim, mas ao meu ver é uma suspensão equivocada do contrato de trabalho, certo? Porque ela vai contrária ao que diz a própria CLT, tá? Então, o que acontece aqui com relação a essa questão da suspensão do contrato de trabalho? O empregador ele vai ser obrigado a fornecer cursos online, seja por meio dele próprio, ou seja por empresa contratada, certo? E ele poderá conceder uma bolsa de auxílio para ele nesse período, né? Então, ao meu ver, isso aqui não vai colar muito, tá? Porque vai ser um ônus muito maior para a empresa. E ao meu ver, essa forma de suspensão aqui, ela está um tanto equivocada. Então, ela vai ser debatida aí junto ao STF, junto com outros pontos aqui da MP, certo? A situação do FGTS também é uma situação importante a ser debatida, porque é o seguinte, ficou suspenso o recolhimento dos meses de abril, maio e junho de 2020, ok? E eles vão ser pagos em até 6 parcelas a partir do mês de julho, ou seja, até dezembro ocorrem esses pagamentos, desde que a empresa declare ali mês a mês a questão do FGTS, certo? Pro órgão competente, tá? Só deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se não ficou nada para trás com relação a essa questão da suspensão, porque ela é uma medida que está sendo muito falada aqui e no final das contas ela parece ser bem simples assim, sabe? Vai ter suspensão por até 4 meses, desde que o empregador ele entregue realmente essa questão da qualificação, né, para o funcionário. E se ficar evidenciado de que o empregador agiu de má fé, ele vai ser obrigado a pagar com juros de correção monetária e salários não adimplidos, ok? Tranquilo. Vencido esses pontos da MP, né, eu quero conversar com vocês a respeito do artigo 29, né, dessa MP, que fala sobre a questão da contaminação do Covid-19, né? O artigo 29, ele fala tem os seguintes termos, né? Os casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal, né? Aqui no Brasil a gente já está com a declaração de contaminação popular, né? Do Covid-19, né? A contaminação não é o termo coletiva, né? Comunitária, contaminação comunitária, é esse termo que eu queria utilizar, né? Então vai ficar muito difícil para o trabalhador comprovar que ele eventualmente contraiu o Covid-19 trabalhando, né? Existem situações que é possível, né? Que é possível, por exemplo, até os próprios trabalhadores da saúde, né, comprovarem isso, né? Eu estava trabalhando e por isso contraiu o Covid-19, né? Esses trabalhadores sim serão caracterizados acidente de trabalho. De toda sorte, os demais vão depender de prova pericial, ok? Eu acredito que seja isso, né? E as outras situações também vão ser feitas antecipações de pagamento de PIS, PASEP, a outros créditos também para os aposentados, beneficiários do INSS de certa forma, mas de um modo geral
São esses pontos aí que eu queria conversar com vocês a respeito disso. Eu acredito que vai ser de grande valia essa MP, em que pese ela ser uma MP singela, uma questão de hermenêutica jurídica, ela é uma MP que vai facilitar muito o trabalho agora do dia a dia, principalmente a advocacia, e se a empresa e se o advogado conseguir, o contador conseguir orientar de forma correta, vai auxiliar bastante a questão da proteção de novos empregos, né? Senti uma certa falta aqui de uma antecipação de seguro-desemprego, né? Talvez o governo não tenha caixa para fazer isso, né? Mas em vez de tirar o ônus do trabalhador, né? Aliás, o governo tirando o ônus do empregador, né? Puxar para ele, atrair para ele a responsabilidade sobre a questão do pagamento ali, talvez de uma ou duas ou até mesmo 3 parcelas do seguro-desemprego, fazendo com que o colaborador não tenha direito a esse trabalho ali, ou até mesmo garantindo uma estabilidade. O funcionário resgatou 6 meses de seguro-desemprego, 3 meses de seguro-desemprego, ou até mesmo 6 meses ali, gera uma garantia pro empregador aí de uma estabilidade de até 1 ano ali, depende de como fosse. Talvez seria uma medida talvez que ajudasse muito mais a questão das garantias de trabalho e emprego. Senti também a falta do resgate de valores relativos ao FGTS. Muitas pessoas aí têm valores significativos de FGTS a serem resgatados. Senti uma falta nesse sentido aí também dessa questão do resgate do FGTS. De toda sorte, né? Foi um videozinho de aproximadamente 20 minutos comentando essas questões da MP. E tô aqui na minha casa, né? Enclausurado, né? Por que não dizer assim? E para quem tiver alguma questão, alguma pergunta a respeito disso, se precisarem de material de apoio também com relação a essa questão da MP, modelo aí de termo de contrato ali para ajudar, eu vou deixar meus links ali de contato aqui embaixo do vídeo, no canal do YouTube. Para quem está recebendo por WhatsApp, é só acessar meu canal no YouTube, que eu acredito que vai ser bem bacana essa nossa conversação, ok? Fiquem com Deus, para quem acredita em Deus, mas não esqueçam de ficar em casa, ok? Até mais.